Olá, esse é o podcast do Santa Alma por uma Vida Mais Leve. Eu sou a Michele Paderi. E eu sou a Ana Boulos. E nesse podcast, você que busca o porquê das coisas, que quer entender de fato de onde vêm os problemas do seu inconsciente, se você quer entender um pouquinho mais sobre constelação familiar e como ela dá luz a isso que está obscuro e como ela pode ajudar na sua vida, esse é o podcast para você ouvir. Vem com a gente. Estamos aqui hoje com a Michele Dias, ela que é massoterapeuta e facilitadora em constelações familiares, vai compartilhar com a gente um pouquinho da vivência dela e do conhecimento dela dentro da área, para que mais pessoas possam acessar os benefícios da constelação familiar na prática. Bem-vinda, Michele. Obrigada. Michele, conta pra gente como que você conheceu as constelações. O meu primeiro contato foi através, de uma facilitadora, o nome dela é Michele Maciel, e a minha filha estava com a idade de 6, 7 anos, e ela é psicóloga, né? Uhum. Então ela atendia, e aí eu fui conversar com ela, falando assim, qual um passo que eu posso fazer para conhecer mais, porque minha filha estava muito teimosa e assim, tava bem complicado. E aí ela não tava resolvendo só aquele atendimento tradicional, né? Isso. Aí ela falou pra mim assim, eu nem sabia que ela era consteladora, né? E aí ela falou assim, como é o seu relacionamento com o pai da sua filha? Eu falei pra ela assim, a gente não fala, a gente não conversa. Ela falou assim, mas você aceita o pai da sua filha? Eu falei, eu não tenho que aceitar ele. Aí foi o início. Aquela primeira postura que a gente sempre tem, né? Não, ele não quer saber, eu também não quero saber dele na vida da minha filha. Exatamente. E aí ela falou assim, tá aí o ponto. Aí ela me explicou o que era constelação e através disso eu fiquei assim, demorei um pouquinho, né, pra se tornar, mas tudo que falava sobre constelação me encantava. Ah, que legal. É porque esse primeiro passo deve ter sido muito significativo, né, na sua vida. Sim. Isso é muito legal, porque a constelação familiar, ela não é só um tratamento terapêutico curto, breve, rápido, eficaz, que você vai lá e faz por uma questão pontual. Ela é uma filosofia de vida. Sim. Então, naquele atendimento seu, né, com uma psicóloga falando da sua filha, você levou um entendimento filosófico, né, que fala sobre a existência do pai e da mãe dentro de cada um, né? Então, aceitar o pai da criança é aceitar metade da tua filha, e isso faria toda a diferença pro comportamento também, né? E na verdade, a gente nem teve uma consulta, né? Foi só uma... eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp. Olha! E aí ela falou isso para mim. Pra você ver como o campo a gente acessa. Isso, aí eu tive acesso ao grupo dela no Telegram. Que legal. Só que eu ainda assim não fiz a constelação aquele dia. Não o que você sente que ainda não deixava você dar esse passo, assim? Maturidade, né? Uhum. Depois disso que eu fui buscar mais o autoconhecimento, entender mais, compreender mais. Foi através disso. Até então, você nunca tinha ouvido falar sobre constelação familiar? Não, nada, absolutamente nada. Isso é importante, até você explicar um pouco do seu sentimento, porque muitas pessoas também não conhecem, né? A maioria das pessoas que ouvem esse podcast provavelmente nunca fez uma constelação familiar, e elas acreditam que é uma última alternativa na vida. Só que a constelação familiar, como eu e a amiga gostamos de pensar aqui no Santa Alma, ela na verdade é o primeiro passo de um tratamento, porque pensa só, por que você vai esperar todo um tratamento terapêutico, às vezes de anos, para ir lá e olhar realmente a questão verdadeira, a questão de fato? A constelação, ela já traz a verdade à luz, e aí você trabalha a partir daí terapeuticamente, né? Sim. Então, é um primeiro passo que a maioria das pessoas não conhece, né? Quando a gente tá ali vivendo o problema, a gente não consegue
olhar de uma maneira muito ampla, né? Porque hoje falando, né, você que já teve todo o contato com a filosofia sistêmica, Sim. hoje parece muito óbvio, né, para uma pessoa falar para ela assim, você precisa incluir, aceitar o pai da sua filha, porque a sua filha é metade você e metade Sim. o pai dela, né? Sim, então isso, quando a gente fala agora, nossa, isso é É. tão óbvio, É né? óbvio, é. Mas antes de E ouvir, antes Mas de antes ouvir, não a fazia gente- sentido nenhum. nem Eu falava assim, como assim eu tenho que aceitar o pai dela? Porque como que você diz, né, pra sua filha, te amo, mas você tá falando, eu te amo Pela metade. pra ela pela Pela- metade, porque se ela é metade um, metade outro, Sim, você tem que amar ela na integridade, na totalidade, né? exato. É muito bonito, assim. E como é que foi esse passo do conhecimento? Eu preciso amar minha filha por inteiro e talvez o problema do comportamento tivesse aí, né? Como é que foi esse passo até o passo em que você falou, não, vou olhar para isso pelo sentimento, né? Porque você ter o conhecimento mental é uma coisa, mas você sentir aquilo e a alma entender aquilo, aí é transformador, né? Como é que foi esse caminhar até... Foi bem longo. Foi bem longo. Legal. Vou ser bem sincera, assim, porque até então ela falou, porém aí levaram-se o quê? Uns 3 anos, né? Olha, E bacana. através da constelação, eu sendo constelada, que eu fui conseguir entender realmente. Até então, exato. você tá lá, você consegue entender, mas na prática, É diferente. foi na hora da constelação que eu entendi, que eu compreendi realmente. Porque na hora da constelação você acessou o sentimento, Exatamente. né? E aí depois isso fica fácil. Porque quando a gente traz Exatamente. pro racional, é bem isso que você falou. É. Você sabe, mas como que eu desenvolvo agora o sentimento? Mas aí quando forma o campo, né? E você consegue olhar para aquela situação e despertar aquele primeiro sentimento, aí é muito amplo, né? Acho que daí é muita emoção que vem à tona. Então, é como a Mi tá falando, é totalmente diferente quando a gente acessa isso pelo nosso sentimento, porque quando a gente compreende isso, né? E essa foi a primeira constelação que você fez? Não, essa... Foi a mais significativa. Exato. Então conta ela pra gente agora, em detalhes, porque é uma constelação que pode ajudar muita gente. Sim. Muitas mães Muitas também, mães. né? Sim, muitas. Que não entendem, às vezes, o porquê que o comportamento dos filhos estão assim ou assado. E é muito comum a gente ver exatamente essa solução que aconteceu na sua constelação. Então, se você puder compartilhar, vai ser muito enriquecedor. No curso você ganha, né, 2 sessões de constelação. Ah, que legal. E aí tem um facilitador também que eu admiro bastante, que ele fez também parte do curso que eu fiz, né? Uhum. Esse curso como é o curso de professor. formação em Isso, consteladores, né? Isso. Tá. E aí ele também deu aula várias vezes, porque são vários professores, né? Legal. Assim, e aí eu sempre fui assim encantada com uma forma que ele constelava. Uhum. E quando o Júlio, que é o professor, falou assim, olha, a gente marcou o dia, né? Falou, o Gerson vai fazer a sua constelação. Eu falei, uau! Foi, assim, um choque, né? É o que você queria, não né? imaginava que seria ele, porque eu sempre admirei ele, né? Como constelador. Isso é super importante, pra ele você se entregar pro campo, confiança. E aí eu quis, né? Assim, tinha outros temas para resolver, porque a gente também se cura, né? A todo momento, a toda constelação. Mas eu falei, eu tenho que resolver essa questão, assim, com o pai da minha filha, né? Uhum. Separação. E o meu relacionamento com ela, que sempre foi um pouquinho desafiador, sabe? Uhum. E aí a gente começou a constelação. E porque foi com os bonequinhos, então quando... Então o atendimento foi... Dele foi porque Isso... foi online. É até bom a gente explicar, né? Isso. O atendimento de constelação ele pode se dar em grupo. E aí as pessoas que estiverem presentes nesse grupo vão se colocar à disposição para representar aquela questão e trazer à luz, né? Aquele problema, voltado para uma reconciliação, para paz, pelo menos, né?
E tem a constelação individual, na qual as âncoras podem ser bonecos. E eles vão representar. E no seu caso ainda foi online, o que é excelente para quem ainda não acredita nesse tratamento online. Online, assim, eu falo que em presencial você sente o calor da pessoa, você consegue abraçar, você é mais assim, aconchegante. No virtual, né, online, é tudo isso. Só que não tem as pessoas para você abraçar, mas você se abraça. Você se abraça, sim, exatamente. Sim, é muito bom. E você sente do mesmo jeito. Legal. Você se conecta da mesma forma, só que você faz todos os representantes. Então, você representa seu pai, você representa sua mãe, enfim. A infinidade de pessoas que aparecerem ali. Isso. Porque no caso, então, era online com os bonecos, mas só você só e o constelador. Eu e o constelador, exato. Também porque também tem, né, a constelação online com os bonecos, mas que também tem outras pessoas que participam, né? Sim, e aí cada um representa um bonequinho ali. Mas a sensação é a mesma, porque só muda a maneira de condução. E na constelação, o que você vai acessar é o sentimento e as sensações do corpo. É até difícil, porque a gente tá tão desconectada no dia a dia com o nosso sentimento, né? Que a gente fala assim, não, mas peraí, como assim é só o sentimento? Vocês vão ver, na hora que você tá dentro de um campo de informação, de uma constelação familiar, que você relembra o que é um sentimento. Você fala, eu sinto medo, eu sinto frio, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, eu sinto vontade de me aproximar. O meu corpo tá pesado, o meu corpo tá assim, tá assado. E isso, quando você faz a constelação individual, você, ao se conectar com aquela âncora, com aquele seu pai, seu tio, sua mãe, enfim, você vai sentindo esses sentimentos, essas sensações do corpo. E aí o facilitador consegue, né, fazer os movimentos. Então, tipo, traz o mesmo resultado. Sim. Eu e a Ana, a gente percebe nas constelações que a gente conduz em individual, que quando a gente pede para a pessoa, né, se conectar com o representante, lá com o bonequinho, a pessoa tá sempre tentando trazer para o racional, né? Sim. E é isso, essa desconexão que as pessoas estão dos sentimentos. A gente tá vivendo uma vida aí louca, onde tá tudo muito rápido, a gente tá que nem robozinho aí, então a gente não tá parando para sentir o nosso corpo, para dizer o que ele tá me dizendo, né? O que ele tá me trazendo. Então, quando a gente coloca lá, a gente fala para a pessoa qual é o sentimento, né? Sensação e sentimento. Aí a pessoa já logo ela traz para o racional daquilo que ela sabe, né? Ou seja, da historinha que ela conta para ela mesma, né? Exato, Mas até ela se entregar. Até ela se entregar. Aí a gente fala, não, é o seu corpo. O que o seu corpo tá sentindo agora? O que a sua mente está trazendo de sentimento? Ouve, sem pensar, né? Aí a pessoa para e aí ela fica buscando aquilo. É como se ela não tivesse corpo. E ela fala, peraí, agora eu preciso sentir que eu tenho um corpo. E aí, peraí, agora eu preciso sentir o que esse corpo tá me trazendo. E aí ela começa a fazer essa conexão. Por isso que a gente ama tanto essa coisa do autoconhecimento, porque é tudo, né? A gente não é isso aqui não é nada. A gente é um corpo, né? Mas o sentimento que tem aqui dentro, as sensações que esse corpo traz pra gente, é o que guia a gente no movimento de constelação familiar. Individual, também grupo, né? Sim. E aí conta pra gente, quando você tava lá na constelação, você foi ser atendida por esse facilitador que você admirava já, você devia estar nervosa. Como é que foi esse processo até você acessar seus sentimentos e quando você acessa e se deixa levar e você realmente vive o presente, aquele estado de presença, como é que foi essa fluição para você? O que mudou na sua vida? Quando eu vou ser constelada, eu me entrego total. Ótimo. Eu me entrego. Eu também sou dessas. Consigo me entregar totalmente. Numa hipnose, em qualquer terapia eu tô aqui, né? Eu amo isso, né? Então eu consigo me entregar. E foi assim, muito rápido, porque eu me entreguei totalmente. Que legal. E aí ele fez oculto, né? Tem o oculto também, então excelente. Ele colocou os bonequinhos ocultos, depois ele falou, né? Então te tirou do racional qualquer chance de... Não teve nenhuma. Que legal. E os 3 primeiros que ele colocou, fui eu. Estava na minha posição correta de mãe, né? Então, colocou a minha filha e a caçula, né? A mais velha. Então, assim, eu tive 3 gestações, um aborto e
duas que estão vivas, né? Então, o que me impactou nesse primeiro momento, dessa primeira movimentação, foi que ele me mostrou, olha, a sua filha tá aqui na frente, mais velha, você aqui e a caçula no meio. Então, ele falou assim, tá fora de ordem. inconsciente, quando entra um feminino, você é mulher. Então, assim, quando o primeiro foi um menino, mas não sobreviveu. Mas a segunda foi a menina, feminina. Então, inconscientemente, entrou alguém rival. Então, isso pra mim foi assim... Caiu uma ficha ali. Meu, como assim rival, né? Mas faz todo sentido. Então, ela, como nós duas somos femininas, né? Então, ela é como se a gente fosse rival. Ou disputa, que é o sentimento que eu tinha. Essa disputa de, eu sou a mãe, você é a filha, e você tem que fazer aquilo, e sem questionar essas coisas, né? Então, ali caiu uma ficha. Então, eu falei, do porquê vocês tinham uma rixa no dia a dia, sim, né? Sim, Olha, que é incrível, inconsciente, né? Total. Ele falou, é inconsciente. E aí ele fala que quando chegou a caçula, então o que aconteceu? Eu e a caçula, a gente se dá super bem. Então ela falou, aí ele falou que ela inconscientemente, ela falou, chegou mais uma contra mim. Então, é 2 contra 1. Então, isso pra mim foi uma, assim... Pra sua filha, né? Ela entendeu ela no inconsciente dela de que tinha duas contra você e uma. a caçula contra ela. Entendeu? E por isso que talvez tivesse uma dificuldade, então, entre vocês. Isso, também. A questão... Aí, isso pra mim foi muito impactante. Falei... E o pior é que faz sentido. Total, né? Entende? É impactante, porém, pra mim fez todo sentido. Mas assim, a questão antes de resolver com ela, eu tive que resolver, ele trouxe o pai da minha filha, mas também não era o pai da minha filha, era com o meu pai. Tá, ele tava na posição errada na sua vida, então. Ele, na verdade, foi a falta, né? A falta dele e o padrão que se repetiu. Ah, entendi. E o padrão de vida. Você também tinha vivenciado isso, então, na sua história. A falta do meu pai. Ao mesmo tempo, eu fiquei longe. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos e pouquinho. E ao mesmo jeito... Você se separou também. E a minha filha também, 2 anos e aí vocês fizeram um movimento de liberação. E depois com ele, com o pai dela, pra gente conversar e tudo. E foi quando... As coisas começaram a fluir, você pôde olhar para suas filhas. Sim. E como foi depois dessa movimentação toda, assim? Melhorou? Você notou alguma diferença na sua casa, os benefícios? Sim, melhor. E ainda tá acontecendo, né? Ah, é constante. Tá acontecendo. No momento da constelação, que foi a parte onde ele quis apresentar, que nem ele fala, vamos apresentar o pai dela. Tá. Porque até então você apresentou o seu marido. Tá. Na época era meu marido, então você apresentou o seu marido. Então agora a gente vai apresentar o pai. Foi onde eu senti muito. Nossa. Porque é como se eu não quisesse... Não pudesse, não soubesse. Não, eu não queria apresentar o pai. Porque o pai é afastado, ele é distante. Então era como se... Eu falei pra ele assim, apresentar ele é machucar ela. Mas não é, né? Foi um movimento... a sua interpretação da sua vida, né? Que estava dentro de mim, que só no momento que eu fui entender que... Nossa, olha que magnífico. Que é aquilo, né? Era o meu inconsciente. Eu falei, gente, eu não queria apresentar ela pro pai. Porque como ele é um pai distante, eu achava que eu iria estar machucando ela, sabe? E, na verdade, eu tinha que apresentar, né? Pra ela ter a força do pai. A referência de origem dela também, né? É dever da mãe liberar o filho pro pai, né? Sim. Então, quando a mãe não faz isso, de liberar esse filho pro pai, o filho não vai pro pai,
E aí o filho vai pra vida só com Sim. metade, né, daquilo que ele poderia ter. Então ele vai pra vida com muitas faltas. E foi assim, quando eu liberei ela, foi libertador também pra mim. Foi bom. E consegui ver, porque a gente também faz essa movimentação de conseguir ver ela seguir a vida. Sim. Né? Então, assim, forte. E aí a alegria da mãe, né? De ver a filha forte, seguindo a própria vida, né? Quer dizer, então, que você teve um movimento de liberação importantíssimo e ainda a alegria de ver sua filha bem ali, né? De ver bem. Nossa, que incrível, né? E aí não tem como você não querer trabalhar com isso. Gente, eu falo, todo mundo deveria fazer constelação. A gente também. Eu falo isso aqui toda vez, gente, eu nem ia falar hoje. É que não tem como! Eu nem ia falar hoje, a convidada, não tem como! A convidada vem e fala, gente, eu falo, todo mundo deveria fazer constelação. Todo mundo. Todo mundo. Às vezes que nem eu falo assim, gente, não precisa você ser a constelada. Vai num grupo, não precisa nem se representar. Só assiste. Só assiste. Você vai começar a sua cura ali. Sem medo, porque às vezes as pessoas têm muito medo do que tem aqui, né? O que é engraçado. Isso eu acho muito engraçado da sociedade atual, gente. A gente tem medo de descobrir o que a gente sente. E de olhar para o sentimento do outro. Eu vejo isso, eu falo, gente, tem gente que diz que autoconhecimento é perigoso até, né? Mas por quê? Porque nos conecta com quem a gente é, nos liberta. Entendeu? O que tem? Então, assim, é um medo que ninguém deveria ter medo de saber o que sente. Mesmo se tendo medo, vai, descobre. E permite, né? Descobre, porque é maravilhoso você conseguir controlar a sua mente, saber o que você vai falar, respirar, porque hoje não respira. Então, respirar é muito bom. Dá tempo de você pensar, de analisar. Então, esse é o medo. Hoje em dia as pessoas assim, eu não quero autoconhecimento. Porque elas sabem que vai ser transformador. E hoje em dia tá tão corrido, as pessoas fazem tudo correndo. Como que você vai mudar, né? Às vezes como vai você vai doer, encontrar? né, no primeiro momento, porque é dor, que nem você falou, é dor, né, Ana? Às vezes dói, porque a gente vai olhar pra gente. Às vezes a gente vai olhar para aquilo que a gente nega na gente, que a gente exclui, né? Só que quando a gente entende que nós, todo mundo, né, os seres humanos, todos nós temos a nossa parte ruim e a parte boa, todo mundo tem, né? A gente tem sentimentos ruins e sentimentos bons, e que a gente tem que integrar tudo isso, mas às vezes a gente vai no medo de falar, nossa, eu vou descobrir que eu sou uma pessoa péssima, e quando na verdade você vai lá, você faz o seu acolhe. Seu autoconhecimento, você fala, nossa, eu não sou tão ruim quanto eu pensava, né? Na verdade, eu sou uma guerreira. Maravilhosa, meu Deus. Eu só preciso de alguns ajustes ali, então... E aí você consegue fazer esses ajustes, né? Você consegue integrar tudo aquilo que você é. E é muito bom isso. E isso muda a sua vida, assim, também, né? Você ter esse conhecimento, essa visão sistêmica, assim, eu acredito que mude a sua vida profissional até com a massoterapia, né? Muda, é impossível hoje você fazer um atendimento e não se ver conectada, não olhar para aquela pessoa com respeito, né? De todo um sistema que vem junto com ela, né? Com certeza. A gente entende mais o outro, ama mais o outro, porque a gente entende as dificuldades do outro, né? Traz outro olhar. Não julga. E a massoterapia, ainda que é manual, né? Você coloca a mão na pessoa, então você sente muito, né? Sim. A energia daquela pessoa. Sim. Você tem um contato direto ali mesmo, né? Então a pessoa, ela precisa... você precisa estar bem psicologicamente e fisicamente para você entrar em contato com o outro. Porque se você não tá bem, você passa pro outro coisas que não vão ser tão boas, né? Então você precisa estar ali total. E tem momento também que você fala assim... É porque as clientes, elas desabafam. Tem pessoas que só vão querem um atendimento para desabafar. Então, às vezes, você fala assim, quer uma constelação? Você quer fazer constelação? Vai te ajudar. É tipo isso. Mas, assim, que nem a gente sempre sabe que quando a pessoa te procura, é porque ela realmente está preparada. Sim. Porque às vezes eu tenho vontade de falar, faz, vai.
constela, não precisa ser comigo, mas vai, constela, tal, faz uma constelação. Que você Olha pra isso, junta as peças do Mas quebra-cabeça, né? Não tem como a gente ser a curadora, né? Não. A gente não pode ser E a a pessoa curadora. tem que ir na posição de adulto e a gente tem que ficar no local certo de ajuda, né? A pessoa tem que ir ciente de que ela vai dar esse passo para sair do padrão, porque todo mundo pergunta por quê? Por quê a vida é assim? Por que minha empresa não dá certo? Por que meu relacionamento não dá certo? Ou então culpa o outro. Mas o adulto, ele faz a pergunta certa, ele não quer saber o porquê, ele quer saber o como. Como eu faço para mudar isso que tá tão difícil na minha vida? Exato. E quando você chega nesse ponto, você vai buscar ajuda, e a constelação é um excelente caminho, um dos melhores caminhos que eu tenho conhecimento até hoje. E eu acho que é isso, a pessoa vem disposta para realmente transformar, porque a constelação exige que ela traga esse olhar para o que está inconsciente, e o ego dela precisa estar maduro para receber aquela informação do inconsciente. Não adianta falar, eu vou fazer uma constelação de brincadeira, por curiosidade, por isso, por aquilo. Não, você tem que estar disposto a dar aquele passo, e é difícil. Eu sei o quanto é difícil, porque, né, todo mundo aqui, acredito que, né, já fez algumas constelações, enfim, e é difícil a gente se abrir de fato, e a gente tem que estar preparado para isso. Eu já neguei constelação. Então. Eu já que neguei, até porque eu entendi e senti que a pessoa só estava com curiosidade. Então eu falei assim, olha, vamos lá. E se no meio da constelação aparece uma situação onde você não quer resolver? E aí? Como que vai ser? Você vai estar disposta? Você vai realmente estar disposta? Não, eu vou encarar. Porque se você não estiver disposta... E às vezes dizer não é a melhor forma de ajuda. Porque a próxima vez que a pessoa procurar, ela vai ter certeza que ela está disposta a enfrentar aquilo, né? Exato. Ai, Michele, adorei conversar com você. Eu também. Tem alguma coisa, assim, que você gostaria de deixar dessa história toda? Porque a gente vai te convidando aqui para você trazer mais casos. Como você trabalha com isso, você pode trazer também algum assunto interessante depois, né, Mi? Sim. Mas se você quiser deixar alguma frase, algum conselho para as pessoas aí, fica à vontade. Faça constelação. Maravilhosa. É uma frase que eu amo. Eu vejo você. Eu vejo você também. Gratidão por estar aqui com a gente. Muito bom. Gratidão, viu, Michele? Muito obrigada por compartilhar com a gente e com as pessoas, né? Essa sua história. Eu tenho certeza que quem tem filho, que está passando por alguma dificuldade com os filhos, que vai achar em você e na sua história uma inspiração para querer, né, olhar para si mesmo. Sim. Porque isso vai trazer o alívio, né, para o seu filho também. Então, gratidão aí por compartilhar com a gente. Gente, para vocês que participaram aqui assistindo esse podcast, se lembra de se inscrever no nosso canal no YouTube. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo totalmente gratuito. Se lembrem de compartilhar também esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, com quem vocês acreditem que possam ter um conhecimento a mais, porque isso vai levar algo de valor para a vida dessas pessoas. E é isso, né? Se inscreve no YouTube, no canal, no Spotify. E seguimos juntos na próxima quarta com uma nova história, um novo caso prático para levar para vocês o conhecimento de uma vida melhor.